Olha só, a Polícia Federal vai abrir um inquérito para investigar a atuação dos institutos de pesquisa. A determinação partiu do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, após ter recebido uma comunicação de crime e foi anunciada ontem. A apuração vai investigar os institutos de pesquisa de intenção de voto que erraram algumas das previsões para o primeiro turno das eleições deste ano. No caso dos institutos de pesquisa, a comunicação de crime foi protocolada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O partido é o mesmo do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. De acordo com Anderson Torres, os institutos de pesquisa podem ter incorrido em divulgação fraudulenta de pesquisa eleitoral, crime previsto na lei das eleições. Ainda segundo o ministro da Justiça, uma das intenções do inquérito é dar mais segurança ao eleitor. Entre segunda-feira e ontem, vários deputados e senadores demonstraram insatisfação com os resultados das pesquisas. Candidatos que não foram eleitos também se manifestaram criticando os levantamentos que foram divulgados. Parlamentares da base do governo também prometeram pedir a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as empresas de pesquisas. Alguns especialistas ressaltam que entre as possíveis explicações para a divergência nos resultados apresentados nas pesquisas é o conceito do voto útil. Neste caso, o eleitor vota de forma mais estratégica em um candidato que não necessariamente é a sua primeira opção. Como a decisão é tomada na última hora, muitas vezes na véspera do pleito, as pesquisas não teriam como computar estes números. Outra possibilidade levantada é de que a divergência nos resultados tenha sido provocada por questões de metodologia. E aí que cabe essa investigação da Polícia Federal, se essas questões de metodologia foram ou não propositais para direcionar um resultado. Os institutos podem ter errado de forma proposital ou não, pode ter acontecido isso, pode ter sido um crime, pode não ter sido, mas é o que a gente quer agora. Luz sobre esse processo, a Polícia Federal investigando e não encontrando nada, é bom para os institutos, e se encontrar é bom também, porque é algo que precisa ser visto, já que a gente teve diferenças significativas e o chamado voto útil, o eleitor que deixou de votar em quem ele queria porque viu lá a pesquisa e pensou, não, vou ter que direcionar o meu voto de forma estratégica, porque sim, as pesquisas são ferramentas importantes para a gente construir uma opinião eleitoral, mas elas precisam ser fidedignas, Pedroso. Olha, absolutamente importante isso que a Polícia Federal vai prestar esse serviço. E não por uma questão de fiscalização em prol de um partido ou outro, porque a denúncia veio do PL. O que é importante aqui é entender, principalmente, e esse é o caminho que a Polícia Federal deve seguir, eles são experientes nisso, é o seguinte, quem está pagando a conta? Será que as empresas que estão ali sendo financiadas por um grupo econômico ou por outro grupo econômico, por um partido ou por outro partido, empresas que num momento aparecem como autofinanciadas durante as eleições, mas tinham contratos enormes com partidos políticos antes do ciclo eleitoral. Então você tem que entender o seguinte, quem que está pagando essa conta? Quais são as motivações? É o famoso, né? Eu tenho amigos, grandes amigos jornalistas, tem aquela lição, né? Inclusive do caso Walter Gates, siga o dinheiro, você precisa saber de onde está vindo. Porque assim, não tem só motivação ideológica, eventualmente, nesses enganos. Você tem motivação financeira também. Então, esse cuidado é importante. Porque assim, alguns institutos erraram, provavelmente por alguma motivação não republicana. Erraram, a gente sabe disso. Tem instituto de fundo de quintal que pegou dinheiro e entregou o que a pessoa encomendou. As normas de registro ali, tem aquela notinha, né, no rodapé. Essa pesquisa está registrada lá na Justiça Eleitoral. Os quesitos para que faça esse registro são mínimos, Bia. Sabe assim, são praticamente formais. Assim, para cumprir isso é muito simples. Nem o estatístico, que aparece lá como estatístico responsável, o papel dele não está tão claro qual é o vínculo com a empresa. Ele pode simplesmente assinar e não ter acompanhado a base amostral. Então, essa investigação ela precisa trazer luz efetivamente sobre esse instrumento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que me dá embrulho, às vezes, como alguém que estuda pesquisa, que consome pesquisa, que constrói os comentários aqui, inclusive os comentários que a gente acerta aqui, em base de pesquisa, só que não de forma preguiçosa. Eu gosto de olhar os números, me aprofundar para justamente entender o que está acontecendo, para trazer aquilo que a gente sempre falou que, olha, o importante é a tendência. A gente falava dessa diminuição entre o Lula e o Bolsonaro. Todas as informações, o ouvinte atendo no Jornal da Manhã, já recebia. Então, o que é fundamental é que esses especialistas, esses donos de instituto, que eles calcem a sandália da humildade e eles entendam o seguinte, se eles não construírem um aperfeiçoamento metodológico, você não vai conseguir ter pesquisas melhores. As pessoas vão parar de acreditar
no instrumento pesquisa, isso vai ser ruim para todo mundo, vai ser ruim para nossa democracia, que é importante que tenham pesquisas boas que funcionem, é importante inclusive para o negócio de vocês. Então muitas vezes alguns institutos pensam só no lucro imediato de pegar o dinheiro de um ou de outro para daí levar um quadro, uma fotografia que favoreça esse ou aquele, mas ele não entende que ele está atrapalhando o próprio mercado e está atrapalhando a vida de todos os institutos. Então assim, e esse outro papo, e Bia, me permita aqui, se eu estou me estendendo demais, você puxa a minha orelha, que a Bia é fera, mas assim, é vergonhoso como alguns desses diretores de instituto tentam jogar a culpa na imprensa. Olha, a gente fala para eles que não é bem isso e eles jogam a culpa na imprensa. Olha bem, cara pálida, olha só. Quando você vem vender pesquisa, quando você vem vender pauta, você vende como se fosse o melhor instrumento do mundo que vai trazer a luz e a verdade. Daí quando dá errado, daí quando essa futurologia dá errado, aí, amigão, aí você vem dizer, olha, veja bem, vocês que não entenderam direito, uma vírgula. É importante o seguinte, humildade, respeito, tá? Pesquisas são baseadas em ciência. Ciência é baseada em método que pode ser revisto, ele tem que ser aperfeiçoado. A dúvida é a base da ciência. Então, assim, por favor, pesquisas são instrumentos importantes. Tem que separar o joio do trigo, tem muito instituto de fundo de quintal aí, precisa de transparência no que é feito. Agora é o seguinte, terceirizar a culpa para a imprensa, ou ficar torturando os números ali, sabe? Puxa ali, puxa colar, para arranjar alguma desculpa. Ah, esse era o voto envergonhado. Ah, esse daqui foi o eleitor de última hora. Esse é o voto útil. Veja bem, vocês fizeram pesquisa de última hora, vocês tinham que apontar pelo menos as tendências. Bia, então assim, precisa de sandália da humildade, respeito e punir efetivamente quem cometeu maus feitos, porque a democracia brasileira precisa disso. E Pedroso, tem instituto sim de fundo de quintal, mas a gente lembra que os que apresentaram dados em levantamentos e que também erraram são os grandes, que já estão regulamentados, já estão registrados em todas as associações possíveis, já estão regulamentados juntos à Justiça Eleitoral e mesmo assim estão apresentando esses dados que acabam sendo incoerentes com a realidade, porque são números, a gente vê ali o número que eles apresentam antes e o número que aparece nas eleições, não tem como brigar com esses dados, eles estão falando por si. Então, mesmo esses grandes institutos com toda a expertise e regulamentação estão apresentando essas falhas. Então é hora da gente olhar também para quem fiscaliza isso e para essa regulamentação, se ela já é ou não o suficiente nesse caso. É absolutamente insuficiente. Esses institutos, esses famosões, que a gente vem inclusive lançando nota, admitindo erro de digitação aqui e acolá. Então é o seguinte, é fundamental que no mínimo, eu não vou nem dizer que eles têm má fé, pode ser que tenham. Eu não sou policial para poder atribuir isso ou não. A Polícia Federal vai investigar e caso eles identifiquem que tem, além de pouca competência, que tem má fé, vai ser importante para trazer luz. Mas o que ficou evidente nesses casos das pesquisas, Bia, é o seguinte, existe absoluta e com toda certeza fragilidade metodológica. Tá? Isso é muito claro. Daí vem algumas pessoas, e eu comentei ontem, porque, por exemplo, olha, tem o professor Lavareda que soltou uma nota falando da questão do 20% de abstenção, que seria difícil ver, que é de um instituto grande, do IPESP. Olha só, a abstenção nas eleições brasileiras, elas são crescentes e são previsíveis, elas vêm mantendo esse patamar de crescimento, e é nesse patamar de 20%, já nas últimas eleições. Então a gente tem que construir modelos que consigam dar conta disso. Nos Estados Unidos eles fizeram isso, você consegue ponderar as bases para justamente conseguir prever isso, construir modelos. Então assim, o que eles precisam deixar, Bia, até esses grandes institutos, eles precisam colocar a mão no bolso e entender que precisam investir, modernizar, para daí sim conseguir dar atenção. Mas sabe o que acontece? Muitos deles eles estavam confortáveis, tá? Estavam confortáveis. Porque a pesquisa, a distorção que as pesquisas traziam, elas davam conta e favoreciam uma determinada narrativa, favoreciam determinada construção do mundo, então estava tudo certo. E ninguém fazia esse escrutínio, sabe? Esse olhar atento que nós temos feito agora. Então é importante trazer luz, inclusive para que eles saiam da zona de conforto, coloquem a sandália da humildade, sendo, repetindo aqui, e entreguem um serviço melhor. Eles cobram bem para isso. Então eles precisam entregar um serviço melhor para que as pessoas voltem a confiar.